E nós vamos falar agora da briga do Paulo Figueiredo com Jeffrey Chicchini, né? O Paulo Figueiredo, na live de ontem, ele falou sobre a questão do I-94, daquele documento da imigração americana e coisa e tal, e ele levantou a mesma hipótese que foi levantada pelo Sam Puncher, de que poderia ser um erro, né? Ah, que pode ser um erro porque o CBP é uma confusão e coisa e tal. E eu já falei para você assim, poder ser um erro? Pode, né? Realmente o Sam Puncher e o Paulo Figueiredo têm razão, pode ser um erro, né? Eu acho pouco provável, acho muito pouco provável, porque não faz muito sentido. Como é que a coisa apareceu depois e estava com o nome errado e o passaporte errado? Assim, tem um monte de inconsistências. E depois foi corrigido mais adiante, foi colocado de novo o registro. Lembra que teve esse monte de inconsistências nessa história que me faz crer que uma mera inclusão acidental do nome do Felipe Martins é uma coisa muito improvável, né? Agora, o Paulo Figueiredo falou que pode ser isso, né? E aí o Chicchini ficou chateado, porque o Felipe Martins está para ser julgado agora, e no entendimento dele, essa fala do Paulo Figueiredo enfraquece o caso do Jeffrey Chicchini, ou do caso do Felipe Martins, que eu não sei, cara, eu não vejo dessa forma não, porque isso, a fala do Paulo Figueiredo foi para o público, né? E o Paulo Figueiredo não falou que foi um erro, ele falou que pode ter sido um erro, né? E no final das contas, a verdade é que, assim, achar que isso vai fazer alguma diferença no julgamento é muito pequeno, pô, a gente já sabe, infelizmente, esse julgamento é um julgamento show, já tá todo mundo pré-condenado já. Enfim, eu não sei se eu entendi muito bem o motivo da briga, vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui, né? Porque eu gosto dos dois, não tenho problema nenhum com nenhum dos dois, não vejo incompatibilidade entre as posições deles, mas enfim, né, tá tendo uma confusão aí. Você que me acompanha aqui, eu vou partir do pressuposto que você já sabe do caso do Felipe Martins, não vou entrar em todos os detalhes. O Felipe Martins, no final do governo Bolsonaro, ele pegou um avião de Brasília para Ponta Grossa, agora você não é Cascavel, é Ponta Grossa, no Paraná, e foi lá para casa dele e tinha prova disso, tinha passagem de avião, tinha tudo certinho, mas o Alexandre de Moraes precisava prender alguém, precisava de uma delação premiada para corroborar a delação premiada do Mauro Cid, e daí inventou que o Felipe Martins teria tentado fugir para os Estados Unidos, assim, sem nenhuma base, sem nada. Quando a coisa ficou muito feia, apareceu uma reportagem do Guilherme Amado dizendo que havia um registro do Felipe Martins entrando nos Estados Unidos, mas isso já muitos meses depois dessa coisa toda, né? E no final das contas ele acabou ficando preso por muito tempo, sendo torturado na cadeia e está sendo julgado agora pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Enfim, só que aí o que aconteceu? Esse tempo todo a gente tem falado sobre esse caso do Felipe Martins, que é um absurdo, não sei o que lá, que, né, os registros lá no CBP e não faz sentido nenhum. Aí, na semana passada, surgiu um argumento trazido pelo Sam Puncher, eu fiz um vídeo sobre isso também, dizendo que pode ser um erro. Pode ser que alguém botou a lista de pessoas, lá o pessoal do CBP digitou ali, e daí entrou o nome errado do Felipe Martins, né? Teria que ter um erro enorme, porque estava o nome errado, escrito errado, com passaporte errado, e o Felipe Martins não estava no voo. Então, assim, teria que ser um mega erro para isso ter acontecido no final das contas. E diga-se de passagem, tá? Mesmo com todo esse erro, continua sendo um absurdo o Felipe Martins ter sido preso. Por quê? Porque não era proibido de sair do país. Se ele quisesse viajar para Orlando, ele poderia ter ido para Orlando, não tinha nada que impedisse ele de ir para Orlando. Mas aí, o que aconteceu? Aqui está o Jeffrey Chicchini criticando o Paulo Figueiredo. Ele falou, olha só, não entendi esse seu vídeo, Paulo Figueiredo. O que você está dizendo que não aconteceria nem em Serra Leoa. Imagina então no país com o sistema migratório mais seguro, mais protegido e monitorado do mundo, né? É perfeitamente incompreensível que aqueles que ajudaram a sustentar a prisão ilegal do Felipe Martins com documentos fraudulentos e reportagens mentirosas tentem levar hipóteses impossíveis e desconversar depois da nota avassaladora que o CBP publicou na última sexta-feira. Vamos ouvir exatamente o que o Paulo Figueiredo falou, porque eu acho importante nesses casos, quando o Jeffrey Chicchini colocou um trechinho aqui do que o Paulo Figueiredo falou, mas sempre tem o risco de ter algum desentendimento, né? O corte não refletir exatamente o que ele falou. Então vamos entender o que o Paulo Figueiredo falou aqui. E aqui eu faço uma pausa. E tem gente que nem gosta que eu fale disso, e tem algumas coisas nesse sentido que eu nem tornei públicas, que chegaram à minha informação, e algumas eu acho que ainda não é o momento de tornar. Então repara que o Paulo Figueiredo está falando que tem informação adicional sobre isso aí, que já está com ele, que ele não tornou pública. Mas pode ser que tenha havido um erro. Eu explico por quê. Esse erro, o CBP é uma zona aqui nos Estados Unidos. Esse I-94, se não me engano, segundo esses formulários, eu tenho vários com o meu nome errado. Eu me chamo, como vocês podem ver pelos processos que com frequência saem por aí, eu tenho um nome grande. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Meu nome nunca cabe. Então, às vezes eles abreviam um R, às vezes eles abreviam, de forma que muitas vezes eu tenho múltiplas entradas nos Estados Unidos
que não batem entre si. Já tive passaporte colocado de data errada. Então, isso aconteceu comigo, como um réis mortal, um cidadão comum. Em termos de voos privados e etc., no caso, um voo de presidente da República, pode ter havido informação inserida de forma errada, a gente não sabe ainda com detalhes o que aconteceu. Esse não é o ponto principal que está sendo abordado aqui. Claro, havia, e talvez isso seja uma possibilidade ainda, suspeita de que houvesse alguém dentro do CBP em conluio com Alexandre de Moraes para inserir os dados falsos do Felipe Martins, com vistas, com planos de prendê-lo no futuro. Eu, particularmente, Paulo, considero essa ideia improvável e não me parece que as evidências estão caminhando nessa direção. O que me parece é que houve um erro, que a gente ainda não sabe quais são as origens desse erro, e, de novo, não é uma conclusão, é uma especulação, e o que não muda nada a gravidade do que aconteceu. O que não muda em absolutamente nada a gravidade do que aconteceu. Porque Alexandre já tinha muito mais informações de que o Felipe não estava lá. Os registros não eram suficientes para decretar a prisão preventiva, ainda que, vamos voltar aqui, ainda que o Felipe tivesse ido aos Estados Unidos, não há nada de ilegal em ir para os Estados Unidos, o Felipe não era procurado. Não. Ou seja, o ponto central aqui é esse, o registro está errado, o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos e só o fato do Alexandre de Moraes usar esse registro já é um absurdo por si só, né? Mas aí o Jeffrey Schickini ficou chateado, falou que não pode e que o número de passaporte estava errado e cada inserção no sistema exige um login autorizado, a justificativa de operação e vinculação manual de campos obrigatórios, tudo é auditado. Enfim, vamos ver. O Paulo Figueiredo fala que tem algumas informações a mais. Eu não sei que informações a mais ele tem. Eu não sei se existe uma preocupação de poupar determinadas pessoas nessa história toda. Pode haver isso também, tá? Pode haver esse tipo de coisa. Lembra que o que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo lá nos Estados Unidos é uma coisa muito forte, envolve o governo americano de forma muito forte. Talvez tenham pessoas no governo americano que tenham que ser poupadas por essa história aí. Não sei, não tem como saber nessa história, né? Agora, o que o Jeffrey Schickini falou que esse tipo de coisa, que falar esse tipo de coisa é um erro, porque nesse momento que está tendo julgamento lá do Felipe Martins e coisa e tal, tem gente falando sobre isso aqui, né? O Paulo Figueiredo respondeu aqui ao Schickini, né, dizendo que o Schickini está querendo aparecer, advogados oportunistas e coisa e tal, e eu poderia mostrar informações que eu tenho, prints e áudios e fatos, mas nesse caso isso poderia prejudicar o próprio Felipe, né, que não merece isso, não sei o que lá. Os advogados são oportunistas e irresponsáveis. Bom, de novo, eu não sei nesse caso aqui quem é que está certo, quem é que está errado. Eu vou aguardar para ver a informação que vai vir disso daí, né? Eu continuo achando que a hipótese de erro existe, mas é pouco provável, né? E bom, vamos aguardar para ver quem é que está certo, quem está errado nessa história. Eu não vou tomar partido nisso por enquanto. Tô achando estranho, tô achando preocupante. Não acho que isso vai afetar o Felipe Martins, porque a verdade é que, infelizmente, vocês sabem como é que é o julgamento lá, né? Mas vamos ver o que acontece. E nós vamos falar agora sobre a briga do Gilmar Mendes com o Fux. Meu amigo, deu briga no STF. O pessoal tá nervoso lá, cara. Uma nervosidão enorme, cara. Impressionante como é que o Gilmar Mendes está descontrolado, completamente descontrolado. Criticou o Fux, disse que o voto do Fux não faz sentido, ameaçou o Fux, um monte de coisa. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aconteceu por conta daquele processo do Sérgio Moro. Vocês sabem que está correndo um processo do Sérgio Moro lá no STF, porque o Sérgio Moro teria feito uma piada numa festa junina, falando que era para comprar o habeas corpus do Gilmar Mendes na cadeia da festa junina, lá uma piadinha besta, claramente num ambiente descontraído, e o Gilmar Mendes disse que isso era uma ofensa, né? O que evidentemente não é o caso, mas vamos entender esse caso aqui, porque é muito estranha essa história, tá? Mostra só como é que o pessoal tá nervoso lá no STF. Então tá aqui, olha só, a Mônica Bergamo traz com exclusividade aqui que numa sala perto do plenário lá do STF, teve um encontro que não bateu muito bem não, tá? Olha só. Magistrados divergem sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e da ação de calúnia de Sérgio Moro, né? Então aqui, os ministros Gilmar Mendes e Fux tiveram um duro diálogo, tiveram um arranca-pau, meu amigo, nessa semana numa das salas do STF, né? Em um dos intervalos da sessão da quarta-feira, dia 15, também conhecido como ontem, o Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido um recurso do Sérgio Moro para reverter a decisão que o tornou réu por crime de calúnia contra o próprio Gilmar Mendes, né? Então vamos entender esse caso do Moro com o Gilmar Mendes, que é um dos absurdos
absurdos, mais absurdos possíveis, né? Vocês sabem, o pessoal do STF estava chateado. Aliás, todo esse problema, né? O pessoal entende que não, que o STF que não salvara, entre aspas, democracia do Brasil. Na verdade, eles estão querendo salvar o próprio rabo, né? O pessoal do STF todo se voltou contra a Lava Jato exatamente no momento que a Lava Jato começou a chegar no STF, com um amigo do meu pai lá, o Toffoli, né? Foi aí nesse momento que as coisas mudaram de tom, né? Quando viram que iam chegar no pessoal do STF, Gilmar Mendes, Toffoli, a turma toda, aí o pessoal mudou de tom, né? E aí parece que esse pessoal quer porque quer punir o Sérgio Moro por conta disso. Aí inventaram a seguinte situação aqui, ó. STF forma maioria para manter Moro réu em processo por calúnia a Gilmar Mendes. Então, o Sérgio Moro está sendo condenado por uma calúnia, o crime de calúnia contra o Gilmar Mendes. O que é esse crime? É isso daqui, olha só. Ele está aqui numa festa junina fazendo brincadeira sobre uma coisa na prisão da festa junina. Sabe que tem essa brincadeira que se faz em algumas festas juninas de ter a prisão da festa junina e coisa e tal? Vamos ouvir o Moro falando aqui. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto mostra o absurdo que são esses crimes contra a honra. Eu já falei para vocês que eu sou contrário a esse tipo de coisa. Acho que é uma besteira, acho que é um atraso, ou seja, acaba sendo usado para perseguir pessoas, né? E de fato, esse é o segundo aspecto. Claramente o Gilmar Mendes está querendo com isso daqui perseguir o Moro. Ele quer sacanear o Moro, ele quer botar o Moro numa posição ruim, por quê? Porque ele está chateado que a Lava Jato estava chegando lá no STF, que estava perto de levantar um monte de coisa, né? Então, assim, é um processo totalmente absurdo esse do Gilmar Mendes. Já tinha 4 votos para abrir esse processo contra o Moro, e aí o Fux pediu vista, e o pessoal não gostou. O Fux pediu vista aqui, ó. O placar da primeira turma já estava 4-0 contra o Moro, mas aí o Fux pediu vista para analisar melhor o processo, né? De acordo com relatos e conversas feitos à coluna, Gilmar disse a Fux: vê se conseguem fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato, né? O Gilmar Mendes tem problema com a Lava Jato. Por quê? Porque a Lava Jato estava chegando nele, meu amigo. Esse pessoal corrupto todo deve ser pego lá no STF, né? E aqui, ó, e em seguida ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, porque parece que na época da Lava Jato chegou um funcionário do gabinete do Fux, José Nicolau Salvador, chegou a ser citado numa proposta de delação premiada na década passada e foi imediatamente demitido pelo Fux, né? E de novo, o Gilmar Mendes, olha como é que o Gilmar Mendes está preocupado com isso. É isso que o Gilmar Mendes teme, porque o Gilmar Mendes deve ter tanta coisa enrolada com o Lava Jato que não dava para demitir. O Fux teve um cara citado, ele demitiu o cara. O cara fez alguma coisa errada, pô, tirou o cara, né? De acordo ainda com relatos, o Fux reagiu nessa briga do Fux com o Gilmar Mendes, né? Respondeu que tinha pedido visto no caso do Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com o Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões, né? Aí o Gilmar falou que isso era verdade, mas que falava mal do Fux publicamente, não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido, e absolvendo o ex-presidente e condenando o mordomo. Não, pô, o Fux fez o voto técnico, porque de fato não tinha nada ligando ao Bolsonaro, poxa. Enfim, o Fux, segundo relatos, defendeu seu voto, afirmando que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Olha só, o Fux está vendo a coisa correta. O Gilmar Mendes ainda tá apavorado, mas esse pessoal já tá percebendo. O Barroso já percebeu que tá na merda. O Gilmar Mendes já percebeu que tá na merda. Eles já perceberam que fizeram errado, que estão do lado errado da história, que vão se ferrar nessa história, né? Diante da discussão, outros ministros que entravam e logo saíram da sala diante da tensão do diálogo e deixaram para lá. Ou seja, no final das contas, ninguém quis comentar, não teve nada. O que mostra isso daqui só é que o pessoal tá nervoso, meu amigo. O pessoal tá nervoso lá na STF, né? O Gilmar Mendes tá muito nervoso com essa história. Queria muito processar o Sérgio Moro, o Fux pediu vista, ele ficou chateado. Não que não pode pedir vista, que absurdo é esse, né? Com o voto do Fux, eles racharam o STF. Eles pretendiam que o STF chegasse unido, porque unido, se ninguém falar nada diferente, né, ia ficar claro que não, que realmente Bolsonaro é um golpista, né? Eu impor a narrativa deles. Com o voto do Fux, quebrou essa narrativa deles, né? Eles não tem como dizer isso, né? Não tem como alegar que tá todo mundo unido, todo mundo votou junto. Não, o Fux não. O Fux viu a coisa que tava errada, né? Então, o Gilmar Mendes tá nervoso, meu amigo. O pessoal tá vendo que tá rachando o esquema que eles armaram lá no STF para condenar Bolsonaro e sair limpo disso daí. O esquemão que eles pretendiam fazer, eles já viram que tá fazendo água. Daí a nervosidão do Gilmar Mendes. Gilmar, acho que você deve ficar nervoso mesmo. É curioso que a Folha de São Paulo critica o Fux. Não que o Fux tá errado, como pode, coisa e tal, sendo que quem arrumou a confusão foi o Gilmar Mendes, quem respondeu de forma grosseira foi o Gilmar Mendes,
Quem está desesperado dessa história não é o Fux, não. O Fux está com a alma dele muito tranquila. Quem está desesperado são os ministros do STF e a imprensa de tabela, né? De novo, achavam que iam destruir o Bolsonaro. Estão vendo que está cada vez mais forte. O pessoal tem um problema.